Salve galera, beleza? Felipe aqui, tá? Trazendo a resolução de mais uma questão. Agora é a questão número 7 do nosso mini simulado, tá? É uma questão de regra de 3, uma questão bem tranquila de se fazer. Porém, eu vou te ensinar de uma forma aqui que você não precisa ficar pensando se é diretamente proporcional, inversamente proporcional. Você vai fazer essa questão direto do jeito que eu vou ensinar aqui, que você vai acertar qualquer questão de regra de 3, tá bom? A diferença que eu faço, eu sempre coloco o produto que está sendo produzido ou que está sendo elaborado, qualquer coisa que seja o produto, você vai pôr no final da distribuição das atividades. Eu vou demonstrar para vocês, vocês vão perceber que é muito mais tranquilo, tá? É assim, ó. Priscila é microempresária e possui duas máquinas, que fazem 960 salgados em 4 horas. Agora, ela quer aumentar a sua produção para 3.000 salgados diários. Para isso, ela comprou mais algumas máquinas iguais e deixará todas, inclusive as antigas, trabalhando por 5 horas diárias. Assinale a alternativa que apresenta o número de máquinas novas. Aqui ele quer a máquina nova, tá? Tem que tomar cuidado com essa informação. Aí você se pergunta para a questão, qual que é o produto da questão? O que é que está sendo produzido? Né? São as máquinas, são as horas ou são os salgados? Obviamente, são os salgados. Então você vai distribuir todas as informações e o salgado vai ficar no final. Vou mostrar para vocês, ó. Você vai pôr as máquinas primeiro aqui não tem relevância a ordem, pode ser as horas ou podem ser as máquinas, mas eu vou colocar as máquinas aqui, ó. Duas máquinas em 4 horas e agora eu distribuo os salgados. Fazem 960 salgados. Tá? Repara que na questão, a primeira informação que veio foram as máquinas, e depois foram os salgados, e depois foram as horas. Se você distribuir dessa forma, depois você vai ter que ficar fazendo setinha para cima, setinha para baixo, diretamente ou inversamente, e muitas vezes confunde. Se você fizer dessa forma aqui, você não vai errar nenhuma questão de regra de 3, tá? Aí agora você vai para a segunda informação para você descobrir onde está a incógnita. Vamos lá. Ela quer aumentar a sua produção para 3.000. 3.000 o quê? Salgados. Então aqui embaixo você pode colocar os 3.000 salgados novamente. Para isso, ela comprou mais algumas máquinas e deixará todas, inclusive as antigas, trabalhando por 5 horas. Ó, se eu sei que horas está aqui, embaixo aqui eu vou por 5. Assinale a alternativa que apresenta o número de máquinas novas. Então ela quer saber aqui, ó, o X está aqui. Pronto, feito isso aqui, galera, qual que é a próxima informação que você tem que fazer? Você vai multiplicar esse por esse e quando chegar nos produtos, você cruza. A mesma coisa aqui, esse vezes esse, e aí você cruza. Aí como que você vai fazer para montar? Ó, 2 vezes 4 vezes o 3.000, lembra que cruza? 3.000. Isso tem que ser igual, aí eu vou colocar aqui, ó, x vezes 5 vezes 960. X vezes 5 vezes 960. Beleza? Aí agora nós estamos diante, pessoal, de uma igualdade, tá? E quando você tem uma igualdade, você tem uma possibilidade de diminuir esses números de forma que fique mais fácil a multiplicação. Então, como que é isso? Você vai simplificar. O que seria o simplificar? Como você tem uma igualdade, você pode dividir um lado por um denominador e o outro pelo mesmo denominador, nunca pelo indiferente. Então, por exemplo, eu posso cortar esse zero aqui, ó, com um zero do lado de lá. Nunca um zero da mesma igualdade. Lembre-se, a igualdade está aqui. Então eu posso cortar um zero com a igualdade de cá, tá? Deixa eu só retornar aqui para não ficar tão sujo. Tá? Então eu vou cortar esse zero de cá, eu vou cortar com um zero de cá, beleza? Se você multiplicar isso aqui, 2 vezes 4, você vai ter 8 como resultado. E o 96, ele é divisível por 8. Então se eu dividir aqui por 8, 8 dividido por 8, eu vou ter 1 como resposta. E aí, como eu tenho a igualdade, eu vou dividir do outro lado pelo mesmo número. Como eu dividi por 8 aqui, eu vou dividir por 8 aqui. E se eu dividir 96 por 8, eu vou ter 12 como resposta. Tá bom? Então, o que nós temos agora? Isso aqui já foi. Isso aqui você já eliminou porque você multiplicou aqui, tá bom? Então, o que você vai ter? Você vai ter 1 vezes 300, não é mais 3.000, porque tu cortou um zero. Tem que ser igual a x vezes 5 vezes 12. Ok? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí, o que você tem agora? Você pode simplificar o 5 com o 300. Como que seria? Se fosse por 10 a divisão, seria 30. Como é metade de 10, então dobra o outro lado. Se fosse por 10, aqui seria 30 a resposta. Como é por 5, aqui vai ser 60. Então, se eu dividir 5 por 5, eu vou ter 1 como resultado. E se eu dividir 300 por 5, eu vou ter 60 como resultado. Então, agora nós ficamos com 60 é igual a x vezes 1 vezes 12. Eu vou colocar aqui em cima para ficar mais bonito. Então, nós teremos 12x, já estou fazendo direto aqui, tá? 12x é igual a 60. Beleza? O 12 está multiplicando o x, ele vai passar para o lado de lá, dividindo, tá bom? Então, nós teremos que 60 dividido por 12 é 5 como resultado. Deixa eu só apagar aqui que esse 5 ficou bem feio. Tá bom? Aqui nós teremos 5 como resposta, tá? Só que, você lembra que na questão ela fala que ela tinha duas máquinas usadas, e para fazer os 3.000 salgados, ela iria incluir as antigas também. Então, percebe que a banca, se fosse o examinador, eu colocaria 5 bem aqui como resposta, ó.
E aí muita gente ia fazer a questão de regra de 3, ia achar a resposta 5 e ia marcar aqui. Mas não é essa a resposta. Por quê? Porque nessas 5 já estão contando aquelas 2 máquinas usadas. E ela quer saber o quê? Somente as máquinas novas. Então, somente máquinas novas, pessoal, é 3. Beleza? Essa aqui é a resposta da questão número 7 do nosso mini simulado. Se você gostou, curte, compartilha. Não esqueça de nos seguir aqui no nosso YouTube e também no nosso Instagram Futuro Sangue Azul. Beleza? Um forte abraço e até mais.